Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Smarts Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, diretor de conteúdos aqui na Smarts, e hoje recebo o Thales Silva, que é sócio-diretor do grupo Hectare Capital. Nós vamos falar sobre o processo de captação de recursos através de fundos para o financiamento à produção imobiliária. Antes de começar o bate-papo, o debate, gostaria de dar 2 recados bem rapidamente para a nossa audiência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal da Smarts no YouTube e clica no sininho de notificação para ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo. E também cadastre-se gratuitamente na nossa newsletter semanal, acessando o nosso site e colocando o seu nome e o seu e-mail no pop-up que vai aparecer na tela da home, tá legal? Thales, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouco da sua história, da sua experiência, da sua carreira no mercado imobiliário, linkando ao mercado, claro, financeiro de financiamento imobiliário. Legal, bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem de saúde em meio à pandemia. A minha experiência no mercado começou lá no começo da década passada, em 2012. Eu trabalhei em bancos e assets e, posteriormente, a partir de 2015, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, sempre com foco em estruturação e novos negócios. E desde 2018 eu ingressei na Hectare e passei então a desenvolver soluções de funding imobiliário. As empresas do grupo Hectare, elas desenvolvem e investem nessas soluções, especialmente no contexto do mercado imobiliário. Eu fico feliz em participar desse bate-papo, porque eu acredito que aqui o intuito seja nós, em conjunto, desmistificarmos o que existe em torno do mercado de capitais. Perfeito. É exatamente esse o objetivo. E como o mercado imobiliário, em vários dos seus segmentos, não é completamente ou suficientemente abastecido pelos bancos, pelo mercado de crédito tradicional, a minha primeira pergunta é exatamente em relação aos trâmites, né? A tramitação para que uma loteadora, uma construtora ou incorporadora consiga captar os recursos de fundos. A gente está falando de fundo imobiliário somente? Quais são as opções disponíveis hoje para o mercado de desenvolvimento imobiliário? Olha, existem muitas opções hoje para as incorporadoras e loteadoras acessarem o mercado de capitais, que é o mercado que faz emissões de títulos para viabilizar os projetos das empresas. Tanto do ponto de vista de instrumentos, né, existem debentures, CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, podem também serem utilizadas estruturas como SCPs, como também do ponto de vista de veículos. As empresas podem acessar o mercado, seja sendo investidas por um FIP, seja sendo investidas por um FIDIC, ou mesmo por um FII. Então, hoje, o que não faltam são opções para os empresários. O que esses investidores vão buscar, via de regra, são bons projetos. Então, o caminho das pedras para se chegar a um investidor é sempre você conseguir demonstrar a sua gestão profissional do negócio, né? O lado bom do tempo em que nós vivemos é que hoje você pode contar, você empresário, com o suporte de várias empresas. Então, esses dias mesmo nós fizemos uma live aqui da Smarts com uma servicer, com uma securitizadora. Então, existem vários players hoje para auxiliá-lo a moldar o negócio dele dessa maneira profissional. Perfeito. E aí uma loteadora, uma construtora, que tem um projeto, precisa de uma captação para que esse projeto seja viabilizado,
ela procura, por exemplo, a Hectare apresenta esse projeto e vocês, a quatro mãos, vão moldando para que viabilize a operação, é isso? Exatamente. Nós vamos buscar construir uma solução, seja de captação de equity ou seja uma captação de dívida, que seja mais adequada para aquela empresa, para aquele momento em que ela está, do ponto de vista dos projetos que ela tenha, né? Então, nós vamos, nessa captação, verificar todos os times que estão envolvidos, ou seja, se os projetos daquela empresa têm viabilidade de uma maneira holística, ou seja, vendo tanto esses projetos do ponto de vista comercial, do ponto de vista de cobrança, do ponto de vista construtivo, e a partir daí moldar uma solução que vai, via de regra, determinar qual é a melhor captação para essa empresa e para esse projeto. Perfeito, perfeito. Thales, qual que foi o comportamento das operações que estavam em curso ou que foram estruturadas e criadas no cenário de pandemia? Houve algum tipo de prejuízo para os investidores, por exemplo, suspensão dos pagamentos, ou então a necessidade de apertar o empreendedor para manter a operação saudável? Como é que tem sido esses últimos meses, principalmente lá no começo, quando houve uma incerteza maior aí no mercado? Olha, o que nós observamos nesse momento de pandemia? É curioso isso, porque para alguns novos negócios em que os quais nós estávamos estudando, nós vimos um volume de vendas, principalmente de lotes, ter aumentado devido à entrada de investidores. Esses investidores que compraram os lotes, eles foram motivados pela queda das taxas básicas de juros, tá? Que foram medidas, né, que já vinham sendo tomadas em curso pelo governo para que a economia voltasse a crescer. E do ponto de vista de inadimplência, nós vimos que os produtos estruturados que foram montados no Brasil, eles não sucumbiram, eles resistiram muito bem, de uma maneira geral, ao cenário da pandemia. Então, nós não vimos os fundos de papéis serem influenciados negativamente pelo cenário da pandemia. O que aconteceu foi, lógico, uma queda do rendimento daqueles fundos de tijolo que possuíam locatários, principalmente no setor de varejo, que acabaram tendo que fechar as portas por um determinado período, e esses proprietários de shoppings, eles acabaram tendo que dar algum tipo de contrapartida para os seus inquilinos, seja via desconto ou carência mesmo de aluguel. Perfeito. A que você atribui esse bom desempenho, principalmente dos fundos de papel, né? Que tipo de segurança que o empreendedor pode ter ao procurar por uma captação via o mercado de fundos, por exemplo? O que deixa ele realmente confortável de que essa operação vai sobreviver a períodos de crise, como uma crise inesperada, inédita, tal qual a da pandemia, e que o projeto dele vai realmente se concretizar? Olha, eu costumo explicar isso muito pelas lições que foram aprendidas, né? Então, hoje, nós temos produtos estruturados no Brasil que não carregam aquele histórico negativo dos produtos estruturados que foram montados com lastro imobiliário de uma maneira muito agressiva e passando de todos os limites, como aconteceu
nos Estados Unidos no fim da década retrasada, o que acabou gerando a crise de 2008. Esses produtos, hoje, eles são montados de uma maneira muito responsável, com sempre fundos de reserva que nada mais são do que gorduras, tanto para o investidor credor, seja também para os próprios tomadores do dinheiro. Então, isso tem dado segurança tanto para os cedentes como para os credores, o que acaba levando esse mercado também a ter a confiança do público em geral. Então, ele passou por um momento de estresse muito grande devido à pandemia e não ruiu, não teve suas estruturas fortemente afetadas. Tudo aquilo que tinha sido previsto como segurança foi utilizado e o mercado hoje se encontra saudável. Perfeito. A gente acompanha bastante o mercado de capitais, produz muito conteúdo sobre isso. Realmente a pandemia foi um grande teste de robustez para que o mercado de capitais continue financiando o setor imobiliário e agora mais do que nunca, porque passou com tranquilidade por esse grande teste que foi a Covid-19. Agora, Thales, considerando que os lançamentos e as vendas cresceram no terceiro trimestre, algumas prévias aí de incorporadoras mostram uma alta muito relevante, tanto nos lançamentos quanto nas vendas. Como é que está a demanda dos empreendedores nesse momento? E também na outra ponta, o apetite do investidor, ele está maior, está menor, ele se manteve? Qual que é o cenário hoje? Olha, hoje no nosso mercado, né, de produtos estruturados, pensados para o mercado imobiliário, nas duas pontas nós vemos um aquecimento também que vem em linha com esse aumento das vendas e esse aquecimento em geral do mercado. Então, tanto nós vemos que os tomadores hoje de recursos, eles têm a vontade de viabilizar rapidamente seus projetos, via de regra, para ganhar mais market share, como também nós vemos apetite dos investidores, dado que nós estamos num momento em que a renda fixa tradicional não os remunera como remunerava antes. Então, é um apetite recíproco e que traz hoje muitas oportunidades para ambos no mercado. Então, nós vemos que os investimentos alternativos, principalmente o mercado imobiliário, ele está num momento de forte crescimento e ele deve continuar essa tendência nos próximos meses e anos. Legal. Em linhas gerais, é inevitável a comparação até na cabeça do empreendedor, principalmente nas linhas que são abastecidas pelos bancos, notadamente a incorporação, pensar, bom, o que eu vou ter de vantagem ao acessar um mercado alternativo de crédito? E para aqueles segmentos que são desabastecidos, então, apesar de ser um caminho óbvio, também fica esse questionamento, né? Então, eu gostaria que você colocasse quais são as vantagens para as construtoras, para as loteadoras, ao se financiarem através dos fundos em relação a outras operações. E aí, não só no mercado de crédito tradicional de banco, mas também considerando outras opções no mercado de capitais. Por que é vantagem se capitalizar através dos fundos? Olha, nós temos visto que o funding via mercado de capitais tem quebrado esse paradigma de que o empreendedor precisa de um plano empresário ou alguma linha bancária. Eu diria que a principal vantagem desse acesso ao mercado de capitais é que são estruturas moldadas de acordo com os projetos daquele empreendedor, então não são produtos de prateleira aos quais o empreendedor tem que se ajustar, o fluxo é reverso nesse sentido, e
também que o mercado acaba assessorando aquele empreendedor para transformar o negócio dele em uma estrutura profissional, né? Então, como eu já disse, tendo todas as métricas de monitoramento daquele negócio e uma visão holística e profissional dele. Então, é diferente a abordagem que o mercado de capitais tem hoje com os incorporadores comparado à abordagem dos bancos, que vai filtrar alguns poucos players, geralmente aqueles que são os maiores, para, assim, prover as linhas. Então, é possível hoje esse acesso ao mercado de capitais com soluções mais customizadas que acabam não deixando esse empreendedor na mão no momento, por exemplo, em que os bancos acabam fechando a torneira do crédito por algum motivo, seja por inadimplência de outras safras, seja por alguma restrição regional. Então, é mais uma opção para os empreendedores terem em mente, no caso daqueles mercados em que eles já possuem as linhas bancárias, e aí passa a ser também uma opção a colocar recursos próprios, no caso principalmente dos loteamentos em que não há uma atuação forte dos bancos. Legal. No começo da entrevista, você colocou a questão da desmistificação de que o acesso ao mercado de capitais é difícil ou é mais caro. Eu acho que muitas vezes o termo, né, eu percebo isso nos empreendedores, o termo mercado de capitais talvez assuste um pouco, muito relacionado a mercado de ações, muitas vezes, algo um pouco distante. Na verdade, é muito mais simples do que parece. Então, eu gostaria que você colocasse, nesse sentido, a simplicidade do procedimento. Quando uma empresa procura uma gestora ou procura uma securitizadora, como que se dá esse relacionamento e por que não é mais caro e mais difícil. Inclusive, a questão do preço é complicada, eu sei que é operação a operação, mas também é uma pergunta bastante recorrente, viu, Thales? Não, legal, Henrique. Eu concordo com você. Realmente existe o estigma de que o mercado de capitais está restrito a grandes empresas, né? É lógico que ele pode prover emissões de ações, mas ele é mais amplo do que isso. Hoje você consegue financiar projetos de pequenas e médias empresas com a emissão, por exemplo, de uma CCB ou de um CRI, de debêntures. Então, ele não está atrelado ao tamanho dessa empresa, mas sim mais a qualidade daquele investimento, daqueles projetos que o incorporador possua. Então, do ponto de vista de precificação, realmente vai depender muito do estágio daquele projeto e de características diversas que influenciem o risco que o investidor está tomando. O lado positivo que eu costumo colocar é que, com o crescimento desse tipo de mercado, o tomador, né, o empresário, acaba também tendo a possibilidade de se balizar em operações que são reveladas publicamente, que aparecem nas lâminas dos fundos. Então, você consegue hoje já ter uma certa referência, até mesmo comparando o seu projeto do ponto de vista de percentual de desenvolvimento, percentual de vendas, com outras transações que aconteceram no mercado, tá? Então, nós vemos que essa aprovação, né, de um investimento no mercado de capitais, ela não é tão complicada quanto os empresários imaginam, né? Então,
visto que ele tenha tido uma aprovação robusta junto aos órgãos públicos, ele não deveria ter, por exemplo, nenhum problema na diligência jurídica, que nada mais será do que ele mostrar para os investidores tudo aquilo que ele conseguiu do ponto de vista de aprovações. Também do ponto de vista de diligências construtivas, se ele tiver um projeto razoável do ponto de vista de engenharia, ele também não deveria ter problemas com ela. E do ponto de vista de recebíveis, né, essas são as três principais diligências que geralmente são executadas. Caso ele tenha uma carteira se comportando daquela maneira como o investidor estudou os números, ele também não deve ter problemas com esse tipo de diligência. Então, a gente pode dizer, sim, que é um processo relativamente simples, apesar de ser das soluções serem customizadas. Legal, importante pontuar também, como já colocado, mas só para ressaltar, reforçar essa questão, que toda essa diligência, né, Thales, tem um auxílio da empresa que vai estruturar a operação. Não é um trabalho que cabe somente, exclusivamente à loteadora ou à construtora. Tem um grande auxílio da parceira que vai estruturar essa operação junto ao mercado de capitais. Thales, para a gente fechar, gostaria que você deixasse a sua mensagem final e também comentasse a questão da capilaridade, né? Se o grupo Hectare Capital consegue atender projetos em praticamente aí todos os estados, todas as regiões do país. Sim, diferentemente de alguns players, nós não temos esse filtro positivo, digamos, por determinadas regiões. Nós temos, ao longo dos últimos anos, desenvolvido soluções nos 4 cantos do Brasil, realmente. Temos visto e entrado em projetos em todas as regiões. Acredito que essa característica deu uma diversificação interessante. E a minha mensagem final é de que os incorporadores, eles devem buscar, sim, novas estruturas. Acredito que hoje seja o momento em que eles possam se alavancar para ganhar novos mercados e conseguir ir além do que os concorrentes que estão tentando tocar todos os negócios com um capital próprio. E acredito que hoje seja um momento, como você mesmo pontuou, aquecido tanto para os incorporadores conseguirem ganhar musculatura, como para os investidores conseguirem alternativas em relação à renda fixa tradicional, investindo no mercado imobiliário com estruturas que têm mostrado que possuem uma boa robustez e segurança, mesmo em momentos adversos da economia. Bacana, muito bem colocado. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Quadro Smarts Entrevista. Eu gostaria de agradecer ao nosso convidado pela disponibilidade, pelas informações que compartilhou aqui com a nossa audiência e também, é claro, agradecer a você que está nos assistindo, está nos prestigiando, vendo mais esse conteúdo da Smarts. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e clica no sininho para ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo. Siga a Smarts nas redes sociais, @SmartsBR. Cadastre também gratuitamente na nossa newsletter semanal, acessando o nosso site, vai ver nossos conteúdos, matérias, artigos, vídeos. É só colocar o seu nome e o seu e-mail. E se você quiser saber de todas as lives que a Smarts realiza, é só acessar smartslive.com.br, tá legal? A gente se vê na próxima edição do Quadro Smarts Entrevista. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um abraço.